Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e os nossos livros, livro Nascidamente, e vamos continuar aqui no tema de número 7, falando acerca da redenção, natureza, propósito e valor. E de antemão, eu quero dizer para vocês que desse livro aqui, Nascidamente, talvez esse seja o tema mais importante. Não que os demais não sejam importantes, né? Mas é porque é um tema que vai carecer de muita desconstrução. E talvez seja a parte mais difícil de nós desconstruirmos. Porque é um dogma, a redenção enquanto dogma no cristianismo, já está assim, nós temos aí pelo menos a Igreja Católica Apostólica Romana, o protestantismo e o evangelicalismo, ainda que com algumas nuances de diferenças, mas podemos dizer que o grosso do cristianismo, a maioria esmagadora do cristianismo, a quase totalidade do cristianismo, tem a obra de redenção enquanto dogma. E é isso que nós estamos combatendo aqui neste livro. Nós podemos afirmar categoricamente que nós nos opomos aos dogmas. E por que nos opomos aos dogmas, né? O que seria um dogma, para ser mais prático? Ora, dogma é uma doutrina formalizada dentro da Escritura que tem sempre um valor objetivo. O que é um valor objetivo? É como um adereço que você escolhe usar ou não usar, ou trocá-lo a hora que você quiser. É apenas um conceito de verdade, não é a própria verdade. Quando nós falamos, por exemplo, de evangelho orgânico, palavra orgânica, essa palavra, esse termo orgânico, se opõe ao dogma. O dogma é um sistema mecânico de compreensão, enquanto o orgânico é a verdade que se opera e acontece dentro do homem. Ou seja, a despeito de o quanto um dogma se aproxime da verdade em termos conceituais, ele vai ser só uma suposta verdade acreditada. Você acredita de um modo, acredita naquele conceito, e aí vive daquele debate infinito. Quem está certo, no qual conceito está mais certo, é uma briga de teorias, coloquemos assim. E o DEVAP tem lutado já há alguns anos em apresentar as verdades do Evangelho enquanto acontecimentos. Por exemplo, enquanto a maioria das pessoas estão debatendo qual é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, uns dizem que é a maçã, aí outro diz que não, aí tem alguém que disse que era uva, e para justificar que era uva por revelação divina, ele recebeu essa revelação dentro do supermercado, foi um pastor. Ele disse que só pode ser a uva porque todo mundo, quando entra no mercado, que passa de um setor das frutas ali, rouba uma uva, come uma uva, né? Pega e prova a uva. Então só pode ser um traço, né, que vem desde os primórdios da humanidade. Mas também teve outro que chegou a uma conclusão espetacular. Disse que a fruta foi o coco. O coco, né? Porque diz que a mulher tomou o fruto e comeu. Então você toma a água e come o coco, né? Porque o coco você tanto toma a água como come o coco. Então tomou e comeu. Então foi uma revelação extraordinária, né? Aí tem outros que falam, não, isso é uma bobagem ficar debatendo qual é o fruto. Não importa qual o fruto, o importa é que era um fruto. Ele acha que melhorou alguma coisa, mas não melhorou nada, porque não tem fruto nenhum, não tem árvore nenhuma. O dogma, quando eu falei, é um sistema de pensamento que apresenta as verdades num sentido sempre objetivo, uma árvore, como que apresenta uma cruz em que Jesus morreu, ou que apresenta o sangue derramado, sangue enquanto hemácias.
enquanto esse líquido vermelho que sai das veias. E bastaria um único texto para nos desiludir dessa ideia, quando Jesus diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Em seguida ele vai dizer: a carne para nada aproveita. Ou seja, ele estava usando a metáfora da carne e a metáfora do sangue. E ali as pessoas presentes naquele discurso de Cristo começaram a entender que Cristo estava falando de canibalismo, né? Quer dizer, que eu tenho que comer a carne de Jesus para ter a vida eterna. Aí quando Jesus percebe que estava só complicando a situação, que quanto mais ele metaforizava a verdade, menos o povo compreendia, aí ele decidiu dizer: fala o seguinte, a carne para nada aproveita. O que vale é o Espírito. O Espírito é o que dá vida. O que dá vida? É o Espírito, não é a carne. Ou seja, ainda que alguém comesse a carne física de Jesus, para nada aproveitaria. Ainda que alguém bebesse o sangue físico de Jesus, de nada adiantaria. Porque ele estava dizendo o quê? Aquele pão da vida, aquele comer da sua carne e beber o seu sangue, significava você absorver o Espírito do Cristo para dentro de você, do modo quando alguém come um alimento, as substâncias, as proteínas, as vitaminas daquele alimento são metabolizados no seu corpo e passam a ser vida em você, vigor, força. E talvez numa interpretação mais profunda, Jesus estaria falando de antropofagia. Antropofagia vem de antropos, que é homem. Fagia vem de comer, né? Comer a carne do outro. Mas qual é a diferença da antropofagia para o canibalismo? É que canibalismo entendia-se que eles comiam a carne enquanto dieta, enquanto alimentação. O boi come grama, o canibal come carne de ser humano. Mas a antropofagia, não, era uma espécie de um rito, né, em que, digamos, uma tribo, quando lutava com uma outra tribo e vencia a tribo rival, inimiga, eles tomavam daquela tribo vencida os mais fortes, os guerreiros, os destros, os capacitados, os líderes, e aí eles traziam e ofereciam em sacrifício e comiam a sua carne e bebiam o sangue, no sentido de que eles pensavam que ao comer aquela carne daqueles heróis e beber aquele sangue, eles entendiam que as virtudes passariam a fazer parte daquele que comia. Então Jesus está dizendo: você tem que comer o filho do homem, a carne, o sangue, para que as suas virtudes, o seu espírito, passe a fazer parte de você. Mas isso no sentido simbólico. Por isso ele vai dizer: a carne para nada aproveita, é o espírito que vivifica. E para que a palavra espírito não fique voando igual um penadinho, ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, uma vez que nós somos constituídos na nossa consciência, no nosso ser, por palavras. A palavra é que vai nos formando modos de pensar, modos de interpretar, modos de ler, modos de ser, modos de agir. Por isso que o Cristo de Deus é o logos do universo, é a palavra criadora, sustentadora de todo o universo. Daí Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, que a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Logo, voltando ao ponto, ainda que alguém comesse a carne de Jesus e bebesse o seu sangue, literalmente falando, só aconteceria o que Jesus mesmo disse em outro lugar, que tudo aquilo que de fora entra no homem, quando ele come, vai para lugares escusos. Então, o problema do dogma é esse:
apresentar a árvore como árvore, o fruto como fruto, a carne como carne. Tamanha é a insistência de apresentar carne como carne, que como não tem como alguém comer a carne, cadê Jesus para comer a carne? Não está aqui. Aí inventaram que o pão se transforma na carne. Você tem que acreditar que aquele pão não é mais pão, não é mais trigo. Não, agora é carne. Você fala, não, mas eu estou vendo pão, hóstia. Mas é pela fé. Tem que ter muita fé. Quem está entendendo? Aí ele come um pãozinho de trigo, vai para onde? Com todo o respeito a quem assim acredita. Para lugares escusos. Tudo que entra no homem pela boca vai para lugares escusos, porque não diz respeito à alma, nem ao espírito, nem à consciência, nem ao coração. É um processo totalmente corpóreo, fisiológico. Por isso que nós não devemos nos atentar para as questões meramente objetivas e externas, conforme o dogma apresenta. Então, ao falarmos da obra de redenção, nós vamos ter que elevar todos os símbolos da redenção a um patamar de espiritualidade. Nós vamos ter que compreender a cruz, o que ela significa. Porque não a cruz madeira, né? Inclusive venderam as lascas da cruz por muitos e muitos anos. Quando acabava a cruz, aí arrumava mais pau e continuava tirando lasquinha, e o povo queria uma lasquinha da cruz de Cristo, ainda que não fosse daquela cruz, mas tem que ter muita fé, né? O que na verdade não é fé, porque quem precisa de uma lasquinha de pau para poder se sentir mais salvo, não pode ter fé. Não é? Porque a fé é exatamente o oposto do que se vê, né? Dos sentidos. A fé não está para os sentidos humanos. Então o objetivo nosso ao estudar a obra de redenção é elevar os símbolos, no caso da cruz, entender o que ela significa, elevar a própria morte de Jesus. Jesus morreu na cruz, fisicamente, há 2000 anos ele morreu, foi crucificado. Agora, em que sentido, olha a pergunta, essa morte de Jesus me salva? Em que sentido? Quem está entendendo? Então o povo está discutindo o dogma. Jesus morreu pelos nossos pecados. Logo, se eu acredito nessa história, eu estou o quê? Salvo. Aí você olha e vê todo mundo o quê? Perdido. E não estou falando das pessoas, não, estou falando de nós, de todos nós. Então assim, verdades tão grandes e maravilhosas, que foram representadas na Escritura por uma série de símbolos, verdades essas foram reduzidas a coisas, ou a questão histórica, ou a uma crença, acreditar que isso aconteceu, logo está tudo certo. Há quem debata e discuta se porventura a pessoa é salva só se batizar nas águas, né? Há quem pregue que diz que basta que um da casa, o cabeça da casa, se batize para toda a casa se salvar. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é? Basta você olhar aqui e diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Serás, né? Tu serás salvo, vírgula. Essa fé no crucificado salva tanto a ti quanto quantos da sua casa, do mesmo jeito de ser fé. Bem, mas tem essas discussões, esses debates, e nós então temos que elevar isso ao plano das realidades espirituais. O dogma é aquilo que você concebe objetivamente. Jesus morreu numa cruz, em Jerusalém, no Monte Caveira, há 2000 anos, etc e tal. Isso é o dogma. Agora, as realidades espirituais é o que tudo isso significa no plano de uma experiência concreta, ou seja, por meio da fé eu posso vencer o espaço, vencer o tempo e ser alcançado por aquele acontecimento que não começou lá e não terminou lá.
A morte de Jesus não começa em Jerusalém, nem há 2000 anos, e nem lá se encerra. É isso que nós queremos entender desse tema, perfeito? Hoje nós vamos ler um pouco mais, vamos fazer uma abordagem hoje com respeito ao tempo da obra de redenção. Vamos começar hoje a falar sobre a questão do tempo. Por que que falar sobre o tempo é importante, né? Porque o tempo, ele pode ser um grande problema no que tange às verdades espirituais. Porque tudo o que é temporal não pode ser o quê? É o óbvio, eterno. E tudo o que se refere a Deus é eterno. Deus, pela sua própria natureza, é eterno. Logo, a obra de Deus também é eterna. Agora, como nós estamos inseridos no tempo e no espaço, nós ficamos lidando com essas categorias espaço-temporal, né? Agora, falar, portanto, sobre o tempo da obra de redenção é extremamente importante, porque vai tratar sobre a natureza da obra de redenção. Então, me acompanhe nesse sentido. Vamos entender um pouco sobre a natureza da obra de redenção na perspectiva do tempo. Começamos hoje. Página de número 89. A partir das 3 estrelinhas aí. Diz assim, olha: a teologia especulativa, com o seu olhar frouxo e distraído, reduz a obra de redenção aos aspectos meramente objetivos e escatológicos. Uma frase bonita, né? Mas diz muito. A questão é que nós temos que ler e compreender por que que o autor deste livro está dizendo que a teologia especulativa, com um olhar frouxo e distraído, né, reduz a obra de redenção aos aspectos meramente objetivos e escatológicos. O que isso quer dizer? Ou seja, a partir do horizonte teológico, poderia colocar aqui dogmático, entende-se que Jesus sofreu numa cruz, no passado, há 2000 anos, a fim de levar para o céu um lugar, portanto espaço, todo aquele que crê em sua morte e ressurreição, livrando-o do lago de fogo no futuro. Então, é assim que a teologia apresenta. Há 2000 anos Jesus morreu, aponta para o passado. Há 2000 anos é tempo. Jesus morreu em Jerusalém, há um lugar. Isso é que significa um olhar objetivo da coisa. De modo que aquele que acredita nessa história será livre, futuro, ó. No futuro, ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Então tem um viés escatológico, finalista. Ou seja, olhem para cá, vamos dividir aqui esse espaço nosso aqui para a minha esquerda, passado, onde estou é o presente, para cá é o futuro. Então eu estou aqui, eu olho para o passado. Aconteceu lá atrás, no passado, no tempo passado, em Jerusalém Jesus morreu. Eu olho, poxa, interessante, muito bacana. Conta a história para mim. Alguém conta, ó, foi assim, ele foi traído, foi vendido, foi negado, foi cuspido, tal, insultado. Mas por que tudo isso? Aí vamos entrar nesses méritos depois. Bem, mas em suma, é para salvar você. Para me salvar? De quê? Não, é porque você sabe que você é pecador e você, quando morrer, vai para o inferno. E o que é? Como é que funciona o inferno? Não, você é um tacho, né? Os tachos são numerados. Tem um tacho 1, tacho 2, tacho 3. Você vai ficar no tacho 17, tacho 19, tacho 20, alguma coisa. É uma ilustração, né, pessoal? Vocês estão entendendo. E lá o pau quebra, o fogo não apaga nunca. O verme que está lá dentro comendo sua carne também não morre. Eu não sei qual foi o pecado do verme, mas não morre também, né? Vai ser condenado eternamente o verme.
O verme, nesse caso, é imortal. Embora a Bíblia diga que só há um eterno e imortal. Mas agora deram a imortalidade para o verme e para o bicho, para os gusanos. Em vez em quando o diabo vem e taca enxofre, porque não basta o fogo, tem que ter um enxofre, aquela fumaça para você ficar inalando, né? Aquele enxofre, aquela perturbação. Aí vem um outro demônio e mete o garfo de baixo para cima de você, como quem quisesse empalar você. E até quando? A vida inteira, não acaba nunca, milhões e milhões e milhões e milhões, milhares, trilhões de anos, a eternidade toda, ai, nunca vai acabar. Aí você fala, não, eu não quero esse sofrimento para mim, eu preciso me livrar disso. Ah, sim, mas por que eu mereço tudo isso? Primeiro porque você merece, porque você não fez nada. O seu erro foi nascer. Nasceu, eu ia fazer outra coisa para bater a mão. Nasceu, nasceu, basta nascer para estar condenado. Pronto. Mas além do nascer, você sabe que você é culpado, né? Você bebe, você fuma, você fala palavrão, você, é grosso, você, usa calça esporte, tênis, usa boné, barba, pinta unha. Então, por causa de tudo isso, Deus não gosta dessas coisinhas todas, então você vai para lá e ponto final. Agora, tem uma saída, volta para cá, olha para o passado. Ele morreu para você não ir para esse inferno, no futuro. Aí, o que eu devo fazer? Você tem que acreditar que ele morreu por você. Mas é lógico que eu acredito. Eu não estou pagando nada. Então agora você está salvo. A partir da próxima sexta-feira, culto de doutrina, que aí você vai saber o que você tem que fazer de fato para ir. Para ir, porque se você não der o dízimo, você não vai. Mas não era de graça? Mas é mais ou menos, né? É mais ou menos. Você tem que frequentar os cultos, você tem que vestir esse tipo de roupa, não pode usar a barba, né? Não pode bater palma no culto da igreja, enfim, enfim, aí uma série de coisas. Mas tem aqueles que dizem que não, nada disso. Tudo é obra da graça. Mas se você não faz, é a prova de que você não é eleito. Ou seja, você não vai escapar das picuinhas. Se você faz para ser salvo, está errado. E se não faz, não é eleito. Então não tem para onde você ir, você vai ter que cumprir com a tabela da salvação. Aí o camarada fica 30 anos, 40 anos, 50 anos cumprindo. Cumprindo o quê? Coisas sem futuro. Coração, velho, está igual dos fariseus, sepulcro caiado. Mas isso não importa, o importante é que você está dentro de você mantém um aspecto exterior. E se tem uma coisa na qual ninguém dos crentes, ou melhor, muito forte falar ninguém, a maioria não acredita mesmo, é no crucificado. Falo e assumo até o final. Se tem alguma coisa na qual os cristãos, evangélicos, protestantes, católicos não acreditam de fato, é no crucificado. Porque o crucificado não tem nada para dar para ninguém, só para tirar. O crucificado, ele vai acabar contigo, ele vai tirar todas as suas mordomias, seu ego, sua verdade, sua razão, sua força, tudo você vai ter que entregar, você vai ter que morrer com o crucificado. Porque só unindo-se ao crucificado é que lhe dá, não o direito, mas te constitui e te faz adequado a entrar na glória com ele. Isso é claro, né? Se com Cristo sofrestes, com Cristo também sereis glorificados. Está lá em Romanos 8,17. É só você ler. Muito simples. Bem, mas de todo modo, aí a pessoa olha para o passado, sabe da história no tempo passado, no lugar Jerusalém, lugar específico, o Calvário, tal, instrumento de tortura, a cruz. Ele acredita. E agora ele olha para o futuro, que quando ele morrer, ou quando Jesus voltar, ele tem a entrada garantida no céu.
Essa é a visão da maioria esmagadora dos cristãos. Embora cristãos ocidentais, né? E também não podemos colocar como um todo o cristianismo, porque como o cristianismo ele não é somente o cristianismo atual, mas também o do passado, há muitos do passado que não acreditavam dessa maneira. Cristãos, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, mártires, morreram pela palavra, morreram pelo testemunho de Jesus, morreram pela verdade, foram perseguidos, e que viam diferentemente a obra de redenção. Tinha uma leitura diferente da Escritura, não objetiva, né? Não uma leitura literal da letra, mas como quem buscava o espírito da palavra. Então, é isso aí. Como diz aqui, a teologia especulativa, com o seu olhar frouxo e distraído, reduz a obra de redenção aos aspectos meramente objetivos e escatológicos. Ou seja, a partir do horizonte teológico, entende-se que Jesus sofreu numa cruz no passado, a fim de levar para o céu, que é um lugar, todo aquele que crê em sua morte e ressurreição, livrando-o do lago de fogo no futuro. Isso é escatológico. Nota-se nessa visão que espaço e tempo estruturam todo o pensamento, como se a obra de redenção fosse meramente espaço temporal. Qual é a denúncia que estamos fazendo? É que o dogma acerca da redenção concebe a redenção dentro das categorias espaço-temporal. Tanto é verdade, e eu posso provar isso para vocês, é que a grande pergunta é: tá, então, aquelas pessoas que não ouviram, porque para alguém aceitar esse dogma do modo como estamos colocando até então, ele tem que ouvir falar do crucificado, não tem? É passado. Como uma pessoa não vive no tempo passado, nem no lugar onde estava Jesus sendo crucificado, ele não está sabendo da história. Como é que ele vai ser salvo? Então, ele precisa de que alguém vá lá dizer para ele. Aí, eu ouvi muito isso, que se nós não formos pregar o evangelho, as pessoas perecerão sem ouvir, logo nós somos os responsáveis. Aí pega aquele texto de Ezequiel: da tua mão requererei o sangue, se eu disser ao atalaia, avisar aquele homem, aquele pecador, que ele morrerá no seu pecado, se ele não se arrepender. Se o atalaia não avisar, da sua mão eu requererei o seu sangue. Ou seja, padece o camarada que não ouviu, ele não tinha nem como crer, não tem como, é questão espaço-temporal. E agora vai se dar mal quem deixou de avisar. O outro porque não sabia, o outro que não avisou. Não, é engraçado, mas essa é a ideia. E há aqueles que dizem que pouco importa se a pessoa não ouviu, não tem como ser salvo sem ouvir o evangelho. Eu falei, tá bom, então olha só o problema espaço-temporal. Tá, se o evangelho, se a redenção de Cristo se estreita dentro de uma perspectiva espaço-tempo, quem viveu antes de Jesus, como é que vai aceitar uma morte que não havia acontecido? Não tem como. Mas tinha um povo de Israel. Mas o povo de Israel não entendeu nada. Me diga uma coisa que o povo de Israel compreendeu acerca de Deus. Uma coisa. Entendeu nada. Porque não somente fizeram tudo o contrário do que dizia lá, como quando o próprio Messias veio, eles mataram porque não concordava, porque não batia. A pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o Espírito de Jesus, as palavras de Jesus, o conceito do Pai acerca de Jesus, acerca do Pai, não batia com as categorias da Torá que eles tinham e a sua interpretação. Mataram. E até hoje não aceitam. Até hoje. Logo, antes de Jesus, quem foi salvo? Ninguém. Nem Abraão. Abraão não aceitou Jesus como Salvador, acredita nisso? Abraão não aceitou Jesus como Salvador? Abraão.
Ah, mas ele creu em Deus, mas não creu em Jesus. É o pai da fé, está perdido, não creu em Jesus. Mas Deus, não vem com história. Abraão não creu em Jesus. Dentro dessa categoria espaço-tempo, impossível. Moisés também não, Daniel também não, ninguém. Então os salvos vão começar a aparecer e Jesus para cá. Perfeito? Só que de Jesus para cá tem um problema, que o evangelho foi levado sobretudo para o mundo ocidental, para o lado do ocidente. O Oriente até hoje há lugares em que nunca chegou lá essa história. Muitos lugares. Sem contar civilizações tão remotas que nunca ouviram falar, embora vivesse depois de Cristo para cá. Ouviram, não ouviram? Então não creram. Logo, fazer, paciência. A regra é ouvir, acreditar, você é salvo. Você ouviu? Não. Logo, não acreditou. Portanto, perdido. Esse é o problema do dogma. Porque estão olhando a redenção dentro das categorias espaço-temporal. Isso é um problema. Quem está entendendo? Então, depois de Jesus para cá, é possível que alguém seja salvo desde que ouça. Como nós tivemos a sorte grande de termos nascido no Brasil, aqui todo mundo ouve falar de Jesus toda hora. Então, nós estamos salvos, pelo menos nesse sentido, né? Agora, quem não teve a graça de nascer num país cristianizado, né? Daí no final das contas vai chegar lá no céu quantas pessoas em relação à humanidade toda? Meia dúzia de pessoas. Aí você pega a Bíblia, aí você, quando lê lá em Apocalipse capítulo 7, João tem uma visão. Diz que ele diz assim: vi diante do trono de Deus, pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as etnias. Ora, como assim? Tem um problema aí, porque de todas as nações não pode ser, porque se você lê a história da redenção do ponto de vista espaço-temporal, tem milhares de nações que não tem como estar lá, porque não ouviram. Perfeito? Então, assim, olhar a redenção ou enquadrá-la dentro dessas categorias meramente humanas é reduzir a cruz. E agora quando eu falo cruz, não é cruz, mas é a obra da redenção, é reduzir a obra da redenção a uma obra humana, aquilo que o homem pode fazer, se mover no tempo e no espaço. Deus perde a sua dimensão atemporal, Deus perde sua dimensão eterna, e agora ele próprio fica preso num evangelhozinho pequeno, barato. Eu ia falar uma palavra aqui, mas o povo não vai aguentar, não vou falar. Pequeno e barato tá bom. Eu ia falar vagabundo, mas não falei. Não falei, eu estou dizendo para vocês o que eu iria dizer e não disse. Que não serve para nada. Alguém ouve assim, blasfêmia. Não. Blasfêmia é vocês que reduzem o evangelho de Jesus a isso que vocês chamam de evangelho, que não muda nem a vida de quem prega. Não muda, eu provo. No Brasil, então, pode parar. O Brasil agora, com o tal do evangelho, ou a teologia do domínio, que entrou com força no Brasil, de 7 anos para cá. Se bem que não tá, desde a década de 70 que a teologia do domínio está aí no mundo inteiro, mas o Brasil agora que ele foi pego com esses movimentos aí e tal, enfim. O ultra-pentecostal, tem um pentecostal, mas agora é o ultra-pentecostal. Então, logo mais eu vou trazer com mais clareza para vocês o perigo dessa teologia que está arrastando todo mundo, que é totalmente a negação do Espírito de Jesus. Totalmente. É o oposto do reino de Deus, mas se faz em nome de Deus, em nome do Evangelho, em nome da Bíblia, em nome de Jesus, em nome de tudo. Não é?
Bem, de todo modo, precisamos então romper com isso, né? Com essas categorias. Vamos seguir adiante. Então, nota-se que espaço-tempo e tempo estruturam todo o pensamento, como se a obra de redenção fosse meramente espaço-temporal. Além do mais, não bastasse esse problema, tal entendimento prescinde, escapa dos aspectos orgânicos inerentes ao ser humano, de cujo interior procede todo o problema do pecado. Ou seja, enquanto o problema do pecado é uma questão do coração, a obra de redenção é uma questão fora do homem, no passado e no futuro. Em mim, só dá o joinha e está tudo bem. Ou seja, há uma contradição. O problema do homem está dentro dele. Ao invés de Deus dar um remédio dentro do homem, não. Deus falou, acredita naquilo que aconteceu, que você não vai para o lugar que você deveria ir. Você passa a vida todinha fazendo esse jogo de crença e nada mais além disso. Quem está entendendo? Eu sei que alguém vai se manifestar dizendo, opa, alto lá, não é bem assim. Por isso que tem um parágrafo segundo. Vamos continuar no segundo parágrafo. Por isso tem um parágrafo segundo. Para resolver essas questões, quais questões? A questão da categoria tempo, da categoria espaço e da categoria, o aspecto exterior, né? Não orgânico. Para resolver essas questões, argumenta-se que a obra de Cristo é eterna, porque foi planejada na eternidade, e que em relação ao problema do pecado do homem, o Senhor já viabilizou o perdão, e o Espírito Santo faz nascer de novo aquele que crê no Evangelho. Então, qual é a saída para resolver o problema, conforme o dogma, ou os dogmas? Bem, vão dizer, não, a redenção não é espaço temporal. Eles vão dizer, porque afinal de contas, Deus planejou a obra de redenção na eternidade. Ele planejou. O plano acontece lá. Ou melhor, o plano se estabelece lá, mas nada acontece. É só um projeto, é só um plano. Aí a pessoa, graças a Deus, então não tem nada a ver com o espaço-tempo, é eterno. Eterno, o plano. É a intenção. Deus, o próprio Deus, estaria preso no tempo, porque ele tem um plano, mas não realizou. Não é? Eles acreditam que o problema se resolve colocando a redenção enquanto um plano eterno, não enquanto uma redenção eterna. Concebe a diferença? Uma coisa é um plano eterno, outra coisa é uma obra eterna. Então, para resolver essa questão, argumenta-se que a obra de Cristo é eterna porque foi planejada na eternidade. E que em relação ao problema do pecado do homem, o Senhor já viabilizou o perdão, está perdoado, e o Espírito Santo vai fazer você nascer de novo, né? Faz nascer de novo aquele que crê no Evangelho. Entretanto, embora esses argumentos tenham algo de verdadeiro, que a obra foi planejada na eternidade, que o Senhor nos deu o seu perdão, é verdade, que o Espírito Santo faz renascer o homem, é verdade, está tudo certo. Embora esses argumentos tenham algo de verdadeiro, não traduzem com exatidão a natureza e o propósito da redenção. Isso aqui é a afirmação nossa. Nós temos que verificar isso, temos que demonstrar. Então eu estou aqui apenas agora refutando-o, mas não ainda fundamentando. Entretanto, embora esses argumentos tenham algo de verdadeiro, não traduzem com exatidão a natureza e o propósito da redenção, nem respondem satisfatoriamente aos verdadeiros problemas da natureza humana. 2 pontos. Afirma-se que a redenção é eterna, mas seus efeitos só alcançam aqueles que no tempo e no espaço tiveram acesso à pregação do Evangelho histórico. A contradição. Afirmam que a redenção é eterna, mas os efeitos dessa redenção só acontecem no tempo e espaço daqueles que, presos no tempo e no espaço, ouviram o Evangelho histórico. A redenção é eterna, mas é incapaz de alcançar o homem fora do tempo e espaço.
Entenderam? Isso é um problema. Nós estamos aqui levantando questões para depois resolvermos esses pontos. Continua dizendo: assegura-se o perdão de pecados, mas ou só alguns são perdoados, no caso do calvinismo. Tem o perdão de Deus? Tem, mas nem todos são perdoados. Não, só alguns, afirma o calvinismo. Eles vão afirmar a ideia da redenção limitada. O que é redenção limitada? O calvinismo, tá? Vai explicar, vai ensinar, dizendo: Jesus não morreu por todas as pessoas. Isso é categórico. Isso é o movimento calvinista, a linha teológica calvinista, própria da igreja, por exemplo, presbiteriana do Brasil. Então, se vocês já viram a igreja presbiteriana do Brasil, tradicional, histórica, o fundamento de fé e confissão de fé deles, dentre outras coisas, é: Jesus não morreu por todos os homens. Não. Ele veio do céu, se fez homem para morrer só por meia dúzia. Logo, não é meia dúzia que eles falam, mas é tão insignificante o número dos eleitos proporcionalmente à humanidade e a todas as humanidades, que representa meia dúzia, se você comparar proporcionalmente. Então, tem o perdão de Deus? Tem. Só que, segundo essa linha, Deus não perdoa a todos, só os eleitos. E quem são os eleitos? Aqueles que acreditam neles. E se não acreditar, não pode ser eleito. Não acredita. Então tem que se tornar um deles para ser o eleito. É igual aqueles também que pregam que na terra tem dois tipos de ser humano: um filho de Deus, outro filho do diabo. Literalmente, filho do diabo. O diabo foi lá e cutucou Eva, fez as coisas com Eva. É estranho, né? Mas é doutrina, tá? É doutrina. Tem quem prega e ensine isso. Diz que a serpente, o diabo, Satanás, teve relação sexual com Eva. E a Eva concebeu no útero, no seu ventre, o filho do Satanás, Caim. Aí foi depois lá Adão, pegou Eva também, fez as coisas com Eva, e nasceu Abel. No mesmo ventre, um filho do Satanás, o outro filho de Adão, que é filho de Deus. Então eles categorizam: só tem, você ou é filho de Deus ou é do diabo. Não tem meio termo, não tem como um filho de Satanás se tornar filho de Deus. Então, se você ouve a pregação dessa e não aceita, você é filho de quem? Do Satanás. E se você aceitar, é filho de Deus. Mas e antes era o quê? Era um filho de Deus que não estava sabendo o que era, mas agora você está sabendo. Se desviar, sempre foi de Satanás, fingiu que era de Deus e voltou para onde estava. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem solução. Vocês estão sorrindo? É engraçado? É engraçado. Mas existem centenas e milhares de pessoas que pregam, ensinam e acreditam nisso. Bem, então vamos lá. Então, assegura-se o perdão de pecados, mas ou só alguns são perdoados, no caso do calvinismo, ou, estando perdoado, pode o penitente ser condenado caso torne a pecar, no caso do arminianismo. Deus perdoa, mas numa corrente de raciocínio, só alguns, não todos. E pode chorar, pode pedir, pode se humilhar, não interessa. Não quero, eu dou perdão a quem eu quero. Não perdoo você. Este eu perdoo, você eu não perdoo. Afinal, eu amo este a quem perdoo. Você, eu odeio você. Odeio. A palavra é odiar. E vou encontrar texto na Bíblia para tudo. Amei a Jacó, porém odiei Esaú. Deus ama uns, Deus odeia outros. É um Deus meio maluco. Quando eu falo que é um evangelhozinho, pequeno, sem futuro, é porque isso só pode ser coisa do demônio ou do homem. Porque o eterno não pode conceber uma ideia dessa. Tem que estar muito perturbado para acreditar numa história dessa.
Então não estou com blasfêmia, absolutamente, eu estou aqui em defesa do eterno. Lógico, ele não precisa de nenhuma defesa de ninguém, mas tentando resgatar alguns para que olhe para Deus como Deus verdadeiro, o Deus revelado na pessoa de Jesus, e não o Deus que os homens vão inventando. Cada um cria o seu Deus na sua própria medida e a sua própria semelhança. Então, por um lado diz que assegura-se o perdão, mas só alguns podem ser perdoados no caso do calvinismo. Ou então, no outro lado, diz que o penitente perdoado, que pode ser qualquer um, eventualmente, se voltar a fazer o que não podia fazer, também não vai. Está perdoado. Aí o cara faz de novo, não está mais perdoado. Entendeu? Está perdoado. Todos os seus pecados, tá? Os do passado, presente. Teologia é bonita, né? Os do passado, os do presente e os do futuro. Oh, maravilha. Agora, se liga, né? Porque se você tomar cerveja, infelizmente eu não posso te perdoar mais. Eu perdoo na condição de. Isso é dogma. Que é pura o quê? Contradição. Ou perdoa ou não perdoa? Vamos resolver isso aqui. Se perdoa, está tudo bem, estamos bem, a despeito do que aconteça. E se perdoa, mas perdoa sem perdoar direito, aquela perseguição toda, então não perdoa. Mas quem é que vai dizer? Né? Então é só uma questão de você parar um pouco e refletir, pensar. Que esse perdão aí é pequeno, sem futuro. Não pode ser o perdão divino. Não pode ser. Bem, até agora é só pancada, né? Seguindo adiante, diz: acredita-se no novo nascimento. Porém, o velho homem continua muito vivo, vivendo e agindo nos cristãos, conforme demonstram suas experiências diárias. Vocês já ouviram dizer sobre o novo nascimento, né? E é uma verdade bíblica, tá? Eu não estou dizendo contra o novo nascimento. Até agora nós só batemos no dogma acerca da cruz. No dogma não é a verdade espiritual, não. A realidade espiritual da cruz é a coisa mais bela e linda que existe. Afinal, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para os que creem. Extraordinário demais. Extraordinário demais. Não pode ser reduzido a essas coisinhas que nós estamos ouvindo por aí. Então, o novo nascimento, por exemplo, é uma verdade bíblica e tem uma realidade espiritual, tem um sentido espiritual. Mas como se tornou um dogma, o que eles falam? Você aceita Jesus? Aceito. Então ora comigo. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, eu aceito. Aí aquela oração que você sabe, amém, amém, pronto, nasceu de novo. Acabou de nascer de novo. Não vai ser batizado, mas aqui já se afirma, ponto, Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Mas que coisa. Gabriel, corre, Gabriel, chama Miguel, chama alguém, Rafael, Uriel, anota o nome do rapaz, acabou de aceitar Jesus, pega o livro, aquele livrão grande, empoeirado. Lá não tem poeira, né? Vai, passa as páginas. Letra, qual é o nome dele, do sujeito que queria Jesus? Qual é o nome dele? Catolé, letra C, Catolé da Rocha. Pronto, agora cuidado, porque a borracha do céu é desse tamanho, para apagar teu nome, de um dia para outro. Vacilou, apaga. Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Os crentes acham que no céu tem livro, brochura, papiro. Que loucura, pessoal. Que loucura. Deus envolvido com livro, brochura, encadernado, capa dura, costura. Esse livro é bom, ele não abre não, Costura boa. A doçal deve ter umas costuras de ouro, né? Fio de ouro costurando. Já pensou? Alexandre, você é incrédulo. Não, eu não sou tonto em achar que o eterno tem livro. Mas não fala da Bíblia que tem livro, o livro da vida.
Fala, mas é para você que é tonto e humano entender, porque as nossas categorias de compreensão só se baseiam nessas coisas. Não é possível, gente. Uma vez, falando com um irmão, na verdade era até um professor de teologia, pastor das Assembleias de Deus, professor de grego numa faculdade de teologia das Assembleias de Deus. E aí eu, falando essas coisas meio diferentes, né, ele me olhava e eu falei: você acha que Jesus vai vir montado num cavalo? Que lá em Apocalipse fala que ele vem montado num cavalo branco. Branco. Apocalipse 19, 11 em diante. Ele falou: está escrito? Tá. Cadê? Está aí. Então vem. Falei: tá, e esse cavalo está onde? Ele falou, aí, olha a resposta: o que impede de Deus ter um aras no céu? Cavalo no céu comendo capim, a serviço dos anjos, monta nele, vai embora, volta. E o pior não é alado não, tá? O cavalo não tem asa, ele cavalga nas nuvens. Quem está entendendo? Alexandre, mas está escrito. Se você for pegar a letra do que está escrito, você vai ficar louco. Louco, porque se você ler, por exemplo, os 3 últimos versículos de Gênesis 18, leia lá depois, verifique. É Deus no momento, conversando, Pai, Filho e Espírito Santo. Gabriel estava escrevendo alguma coisa ali, Miguel do outro lado, a turma toda, né? E aí Deus falou, Deus o Pai, né? Falou: Divino Espírito Santo, eu ouvi dizer uma coisa, não estou aqui na dúvida. Está ouvindo, Jesus? Sim. Eu ouvi dizer que o trem lá em Sodoma e Gomorra está difícil. Está feio o negócio lá. Tanto é que, em vez de quando eu ouço uns gritos, vindo daquela direção, um rumor, um negócio, e nós temos que resolver o problema. Aí o Espírito Santo falando: mas, poxa, mas como é que a gente vai fazer? Não, só tem uma solução, vamos lá saber. Vamos lá saber o que está acontecendo. Está escrito o que eu estou falando para você, pode ler os últimos 3 versículos de Gênesis 18. Vamos lá, vamos descer lá para ver se aquilo que me disseram é desse modo mesmo. Ou seja, Deus é ouvindo fofoca e tem que ir lá verificar se a fofoca é uma fofoca positiva ou negativa, é verdadeira ou é falsa. Aí foram lá, desceram os 3, desceram. Por que desceram? Olha, porque a descrição antropomórfica desse Deus está condicionada às categorias tempo e espaço. Ele tem que sair do ponto A no céu até o ponto C ou B na terra. Ele tem que ir. Por que ele tem que ir? Porque ele não está lá. E por que ele vai verificar? Porque ele não sabe. Está na sua Bíblia. Então não é que eu sou incrédulo, é que nós temos que saber ler a Escritura, entendendo que ela foi escrita, não foi para Deus, foi para você. E você só vai entender essas coisas dentro das categorias das quais nós sabemos interpretar: tempo, espaço, dúvida, incerteza, não sei, verificação. Não é? Aí é preciso que um filósofo do 4º século antes de Cristo diga por intuição filosófica algo que os crentes em 2000 anos e no século 21 não entendem, não sabem. Aristóteles disse que todas as coisas no universo se movem, e se as coisas do universo se movem, nada pode ser movido por si mesmo, porque o mover é uma causa, logo tem que é um efeito, logo tem que ter uma causa. Quem moveu esse objeto? Esse óculos está aqui em cima, ele não pode se mover, a não ser que alguém faça assim nele, ó. Aí ele se move. Então ele diz: então existe um motor que move as coisas, e para esse motor mover as coisas, se ele é causa primária do movimento,
ele tem que ser um motor imóvel. Ele próprio move, mas ele não é movido. Aí você fala, poxa, é interessante, né? Mas assim, não dá. Como é que ele move, mas não é movido? Aí pronto, aí acaba, destrui a sabedoria do homem, né? É só Deus mesmo, né? Porque é muito lógico. Porque o que é o movimento, senão o deslocamento de um ponto A a um ponto B? É um movimento, certo? Como todos os pontos, todos os tempos e todos os espaços estão dentro de Deus, como é que ele pode se mover? Se ele está no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, se tudo que há e tudo se move dentro dele, ele não tem como se mover nas categorias tempo e espaço. Mas na Bíblia, Deus desce do céu. E por que desce? Primeiro que ele ouviu uma fofoca, ouvir dizer. 2, ouvindo dizer, não tinha certeza se a conversa estava certa ou estava errada. Teve dúvida. 3, não sabia, não tinha onisciência. Para saber tinha que descer, logo desceu. Quando desceu falou assim, vixe, verdade, ó, tem razão. Quem contou a história tinha razão. Aí Deus fala, então o que nós vamos fazer agora? Aí vem a ideia, é um Deus trabalhar dentro da categoria espaço-temporal. Eu sei que para a maioria dos cristãos, essas conversas nossas aqui, parece coisa de herege, parece coisa meio de filosofia, meio maluca, mas gente, em nome de Jesus, se dê a oportunidade de pensar um pouco, que Deus, ele não é grande. A palavra grande não cabe para Deus. Grande é um termo de uma grandeza mensurável. Deus é imensurável. Por isso é Deus. Por isso é Deus. Ou seja, nós não estamos reduzindo Deus, nós estamos dando a dimensão humana possível daquilo que é possível conceber, e nunca vamos conceber a dimensão de Deus, porque Deus é adimensional, Deus é espírito, Deus é eterno, não é? Até porque Deus é incognoscível. Deus não pode ser conhecido absolutamente. Por isso a Escritura vai falar, na voz de Paulo, aquilo que de Deus se pode conhecer. Não é, eu conheço Deus, que loucura. Loucura. Não. Eu conheço a Deus, conheço a Deus. A Bonisvéia está vindo aí, ó. Confessou, o Alexandre disse que não conhece a Deus. E nem você. E ninguém. Nem os anjos. Porque Deus não pode ser conhecido, porque o conhecimento, não é a percepção do todo de algo. E quem é que vai sondar o coração de Deus? O ser de Deus, a mente de Deus, a eternidade de Deus. Por isso que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o verdadeiro Deus. Ou seja, a vida eterna viveremos eternamente porque conhecemos a Deus naquilo que dele se pode conhecer, e na vida eterna viveremos eternamente conhecendo a Deus naquilo que se pode conhecer sem nunca conhecê-lo completamente, porque afinal ele é inesgotável. Então, acredita-se no novo nascimento, porém o velho homem continua muito vivo, vivendo e agindo nos cristãos conforme demonstram suas experiências diárias. Quanto sofisma em tão poucas linhas. Você sabe que isso aqui ficou um pouco dialógico, né? Você pode interpretar que aquilo que se diz nas poucas linhas são sofismas, ou que aquilo que as poucas linhas se refere são sofismas. Vejamos então o poder e a beleza da redenção segundo o evangelho orgânico de Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Então, hoje foi só essa introdução para deixar a gente um pouco mais aí com um olhar menos frouxo e menos distraído, né? A partir da quarta-feira que vem, nós vamos seguir na página 90, a partir das 3 estrelinhas, ok, pessoal? Então,